A carta de Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma das mais ricas e profundas do Novo Testamento. Ela revela a beleza do plano de Deus para a salvação, a unidade da Igreja e a nossa identidade em Cristo. Para compreender plenamente essa carta, é importante considerar seu contexto histórico, sua estrutura e suas principais mensagens. Este texto busca explorar esses aspectos, ajudando o leitor a entender a importância de Efésios para a vida cristã. Efésios foi escrito por Paulo por volta do ano 60 a 62 d.C., enquanto ele estava preso em Roma. A cidade de Éfeso era um centro importante na Ásia Menor, famosa por seu templo dedicado à deusa Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso era uma cidade de grande influência cultural, religiosa e comercial, marcada por idolatria e práticas pagãs. Nesse ambiente, Paulo fundou uma igreja que se tornou uma comunidade de fé vibrante, mas que enfrentava desafios culturais e espirituais. A carta foi enviada para fortalecer essa comunidade, reforçando a doutrina cristã e encorajando uma vida de santidade, unidade e resistência às influências do mundo. Efésios não é apenas uma carta de instrução, mas uma expressão do amor de Deus e do seu propósito eterno para a humanidade. O livro pode ser dividido em 2 partes principais. Nos capítulos 1 a 3, Paulo revela as bênçãos espirituais que temos em Cristo, explica o plano de Deus para a salvação e destaca a união de judeus e gentios na Igreja. Nos capítulos 4 a 6, o apóstolo ensina como viver de acordo com essa doutrina, abordando temas como unidade, santidade, relacionamentos e a batalha espiritual. Essa divisão mostra que a fé cristã não é apenas uma crença intelectual, mas uma vida transformada que deve se refletir em ações concretas. No início da carta, Paulo destaca as bênçãos espirituais que os crentes possuem em Cristo. Ele fala sobre a eleição de Deus, que escolheu os cristãos antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis. Efésios 1, 4. Essa eleição demonstra o amor soberano de Deus, que nos escolheu por graça, não por mérito. Paulo também fala sobre a redenção através do sangue de Jesus, que nos oferece perdão e remissão dos pecados. Efésios 1, 7. A graça de Deus é um presente, não algo que podemos conquistar por nossas próprias forças. Além disso, os crentes são selados com o Espírito Santo, que garante nossa herança eterna. Efésios 1, 13 a 14. Essa presença do Espírito é uma garantia de que Deus cumprirá suas promessas. Outro aspecto importante é a oração de Paulo para que os cristãos tenham entendimento do seu chamado e do poder de Deus disponível para eles. Ele destaca o poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou acima de toda a autoridade. Efésios 1, 19 a 21. Essa mesma força está disponível aos crentes, capacitando-os a viver uma vida de vitória. Paulo também revela o mistério de Cristo, que os gentios são coerdeiros e participantes da promessa de Deus. Efésios 3, 6. Essa revelação mostra que a salvação é para todos, independentemente de origem ou cultura. A oração de Paulo é para que os cristãos compreendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Efésios 3, 18. Uma compreensão que leva à adoração e ao louvor. Na terceira seção doutrinal, Paulo explica como Deus, em Cristo, uniu judeus e gentios em um só corpo, formando a Igreja. Ele enfatiza que essa união é um mistério revelado por Deus, que rompe as barreiras de divisão e cria uma comunidade de fé universal. Depois de estabelecer a doutrina, Paulo passa a orientar os crentes sobre como viver de acordo com essa verdade. Ele exorta a unidade do Espírito, pedindo que os cristãos mantenham a paz, a humildade, a mansidão, a paciência e o amor. Efésios 4, 3. A unidade na Igreja é fundamental para o crescimento espiritual e para o testemunho cristão. Paulo também fala sobre os dons espirituais, que são dados por Cristo para edificar a Igreja. Efésios 4, 7 a 16. Cada crente tem um papel importante na construção do corpo de Cristo, e a maturidade espiritual é essencial para que todos cresçam em fé e conhecimento. Ele incentiva os cristãos a abandonarem práticas antigas, como mentira, raiva descontrolada, roubo e linguagem imprópria. Efésios 4, 25 a 32. Em vez disso, somos chamados a sermos bondosos, compassivos e perdoados uns aos outros, refletindo o caráter de Cristo. No capítulo 5,
Paulo fala sobre a vida de santidade, luz e amor. Ele nos chama a imitar a Deus, vivendo em amor e afastando as trevas. O relacionamento entre marido e mulher é apresentado como um exemplo do amor sacrificial de Cristo pela Igreja. Os esposos devem amar suas esposas como Cristo amou a Igreja, e as esposas devem respeitar seus maridos. Paulo também aborda a relação entre pais e filhos, e entre empregadores e empregados, sempre enfatizando o respeito, a submissão e o amor. Essas relações devem refletir os valores do Evangelho, promovendo harmonia e respeito mútuo. Por fim, Paulo revela a batalha espiritual que enfrentamos. Ele exorta os crentes a vestirem a armadura de Deus, cinturão da verdade, couraça da justiça, calçados do Evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Efésios 6, 10-17. A oração constante é fundamental para resistir às forças do mal e permanecer firmes na fé. Efésios nos desafia a entender nossa identidade em Cristo e a viver de acordo com ela. Devemos promover a unidade na Igreja, praticar a santidade e refletir o amor de Deus em nossos relacionamentos. A oração é uma ferramenta poderosa na batalha espiritual, e a vida cristã exige uma conduta que glorifique a Deus. Além disso, a carta nos lembra que somos parte de um plano eterno de Deus, e nossa vida deve estar alinhada com esse propósito. Cada cristão tem um papel importante na edificação do corpo de Cristo, e nossa conduta deve testemunhar a graça que recebemos. A carta de Efésios é uma revelação do plano de Deus para a humanidade e um guia para a vida cristã. Ela nos chama a compreender nossa posição em Cristo, a viver em unidade e santidade, e a estar sempre vigilantes na batalha espiritual. Como igreja e indivíduos, somos convidados a refletir a glória de Deus em nossas vidas, promovendo paz, amor e justiça. Que possamos viver essa verdade diariamente, sendo testemunhas fiéis do amor de Cristo.